Esse livro é muito bom. Uma pena que eu não entendo nada que está escrito. Olá pessoal, tudo bem? Devido às minhas terríveis habilidades em decorar texto, eu vou ter que usar alguns efeitos especiais nesse vídeo. Esse vídeo eu vou fazer assim, foi o que deu para fazer, pessoal, não me critique. Eu fiquei bastante satisfeito com os feedbacks do primeiro vídeo. No geral, os pontos de melhoria que foram apontados são iluminação, som e cenário. E eu vou tentar melhorar para os próximos. Se você viu o vídeo anterior, agora tem uma boa noção de como montar um background mais rico para o seu personagem. A pergunta que a gente vai tentar responder agora é: como que eu conto a história desse personagem? Existe bastante material sobre storytelling na internet. Esse é um tema bastante abrangente. Se nós formos falar sobre storytelling em filmes, a gente poderia passar horas falando sobre posicionamento de câmera, interpretação, som, efeitos especiais, cores. Nesse vídeo nós não vamos conversar sobre todos esses pontos. Nós vamos abordar questões de narrativa e escrita. Lembrando que o nosso foco é a aplicação de storytelling no RPG. Para começar, eu vou trazer um framework chamado Pixar Storytelling. Sim, a Pixar é aquela empresa que faz as animações de Toy Story, Procurando Nemo. O framework nada mais é do que uma estrutura narrativa que auxilia na construção da história. Eles chamam essa estrutura de Story Spine, e cada vértebra dessa coluna é o início de uma frase que nós precisamos completar. Igual no colégio, quando a professora mandava a gente completar as frases, e as vértebras que a gente vai completar são: era uma vez, todo dia, até que um dia, por causa disso, até que finalmente e então. Calma que eu vou dar um exemplo bem contemporâneo. Era uma vez um rapaz que trabalhava numa empresa de tecnologia longe da sua casa. Todo dia ele caminhava até o ponto de ônibus para chegar no trabalho. Até que um dia uma pandemia atinge a cidade em que ele mora. Por causa disso, ele não consegue mais sair de casa para pegar o ônibus. Por causa disso, ele precisa trabalhar de home office. Até que finalmente ele inicia um canal no YouTube. Agora um exemplo no RPG. Era uma vez um bardo que morava em Waterdeep. Todo dia ele pegava sua flauta e recitava histórias em frente à praça central. Até que um dia uma invasão de mortos-vivos toma conta da região. Por causa disso, ele é forçado a fugir do local. Até que finalmente ele encontra um grupo de aventureiros dispostos a contra-atacar a Horda. E então se une e eles expurgam os mortos-vivos da cidade. Você pode usar esse modelo para fazer uma cena de um livro, filme ou para uma história do seu personagem. O processo de criação pode ser o mesmo, o que muda é o resultado final. E o que eu quero dizer com isso? O livro, por exemplo, é algo feito para ser um para um, pois se conta pelo menos com a concentração do leitor. Dessa forma, você pode exagerar um pouco, entre aspas, no uso de algumas palavras mais complexas, ou talvez eruditas. Já quando você está contando a história do personagem, existem mais pessoas na sala, nem todo mundo está prestando 100% de atenção. Algumas pessoas podem estar distraídas, mexendo no celular, então é importante que a linguagem seja clara. Então lembre da brincadeirinha no início do vídeo. O uso de palavras complexas ou eruditas por si só não traz riqueza na história. Eu vou dar um exemplo com uma cena bem comum de RPG. Nem tão comum porque quase ninguém joga de bardo. Tá, vamos lá. O bardo levantou naquela manhã fria para trabalhar. Ele estava com um ar sorumbático. Notem que a palavra sorumbático poderia ser substituída por sombrio, que traria o mesmo sentido para a frase. O que traz a riqueza para a história é você expor o que o personagem está sentindo, contar os detalhes do ambiente, se está chovendo, se as árvores estão secas ou se as folhas estão verdes, contar uma sequência de eventos, por menor que seja a cena. Então vamos tentar reescrever ela. O bardo tenta achar o seu sapato ao levantar da cama. Quando ele põe o pé no chão frio, olha através da janela e se dá conta que será um outro dia de trabalho, difícil. Nessa mesma hora o seu rosto entristece. Mas se você não quiser escrever nada disso, pode dizer que o bardo do barulho toca sua flauta para uma galerinha que só quer azaração. Aí fica meio algo que poucas pessoas fazem nas aventuras de RPG, na hora que estão contando a sua história. E a última dica que eu vou dar nesse vídeo é: inclua diálogos na história. Faça seu personagem conversar com outros coadjuvantes dela. Lembre-se que
enquanto você está criando a sua história, você tem total liberdade para criar outros personagens. Se você tem vergonha de interpretar, escreva num papel e leia o diálogo. Pense como sendo o primeiro passo e que você vai evoluir para as próximas aventuras. O motivo maior para se importar com storytelling é que você está interpretando outra vida. Você precisa transmitir para os outros jogadores o que o personagem está sentindo e vendo. Quando existe uma narração na história, por mais simples que ela seja, causa um efeito muito positivo na mesa. Então, galera, vamos recapitular aqui. Primeiro, utilizem o Pixar Storytelling como base da sua história. Façam um teste que vocês vão achar bem produtivo. Segundo, utilizem uma linguagem acessível. Nem todo mundo está prestando 100% de atenção. E por último, inclua diálogos na sua história. Galera, mais um vídeo que chega ao fim. Se você achou o conteúdo legal ou relevante, curta e se inscreva no canal. Obrigado, até mais.